E aí, pessoal? Bem, eu sou o Breno. Eu vou falar agora um pouquinho da história do Bangu Atlético Clube. Bem, vamos começar. O Bangu Atlético Clube é uma agremiação esportiva brasileira sediada no bairro Bangu, óbvio, né? Na cidade do Rio de Janeiro, fundada em 17 de abril de 1904. O clube utiliza as cores vermelha e branca, o que lhe dá a alcunha de alvirrubro. Manda seus jogos no estádio Proletário Guilherme da Silveira, mais conhecido como Moça Bonita, com capacidade para cerca de 10 mil pessoas. Seu maior rival no futebol é o América, com o qual disputou por muitas décadas a primazia de ser a quinta maior força do futebol, e com o qual faz o clássico América vs Bangu. É um dos clubes mais tradicionais do futebol do Rio de Janeiro e um dos pioneiros do futebol nacional a contar com jogadores negros e operários em seu elenco, o que contribuiu de maneira decisiva para a democratização do esporte, então elitista em seus primórdios no Brasil. Suas maiores glórias foi a conquista do torneio Liga Internacional de Futebol de 1960, onde enfrentou grandes equipes da época, as conquistas do Campeonato Carioca nos anos de 1973, e além disso, os banguenses somam outros 6 vice-campeonatos estaduais e um vice-campeonato no Campeonato Brasileiro de 1985, que foi seu maior feito em uma competição de porte nacional. Vamos começar com a história. A origem do clube de futebol surge na fábrica Bangu, que existia no bairro do mesmo nome, localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Antes de se mudar para a cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, alguns britânicos que trabalhavam no local, especialmente Thomas Donohoe, apresentaram o esporte para os brasileiros, trazendo bolas de futebol ao Brasil ainda no século XIX. A primeira partida disputada no bairro de Bangu foi em 1894, embora a história oficial, entre aspas, do início do clube brasileiro não registre o fato, que conta com farta documentação reunida pelo historiador banguense Carlos Molinari, na versão que indica Charles Miller como introdutor do futebol no Brasil, procura desqualificar este momento, alegando que os jogos realizados anteriormente não ocorreram em campos com medidas oficiais, tampouco com uma organização que previa, entre outras coisas, uniformes e equipes, e blá blá blá. Em 1903, o inglês Andrew Proctor sugeriu a fundação de um clube, após observar o entusiasmo de seus colegas. A fundação ocorreu em 17 de abril de 1904, quando foi fundado oficialmente o Bangu Atlético Clube. O primeiro jogo aconteceu no dia 24 de julho de 1904 contra o Rio Cricket, clube de origem inglesa de Niterói, com derrota por 5-0. Contudo, já no jogo seguinte, o Bangu conseguiu virar. Ele conseguiu sua primeira vitória 6-0 contra o Andarai. Em 1905, o Bangu foi um dos fundadores da primeira Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e desde o início teve seu nome vinculado à classe operária fábril e ao bairro que carrega seu nome. No Campeonato Carioca de 1916, o Bangu terminou empatado com o Botafogo na segunda colocação. O campeão foi o América, com quem o Bangu faz um importante clássico, menos visado na atualidade, mas com uma história gloriosa: América versus Bangu. O Bangu teve tradição de revelar grandes jogadores e no final da década de 1920 lançou Domingos da Guia, lenda do futebol brasileiro conhecido como El Divino Mestre, ou em português, El Divino Mestre, ou O Divino Mestre, né? Tanto faz. Com passagens em outros grandes clubes do Brasil, da Argentina e do Uruguai. E pai de outra grande revelação do Bangu, Ademir da Guia. Em 1921, 3 importantes jogadores banguenses, Claudionor Correia, Américo Pastor e José de Matos, foram convocados para defender a seleção brasileira no Sul-Americano, na Argentina. Mas como eram operários da fábrica Bangu, não foram liberados por seus chefes para disputar a competição. Em 1921,
o aniversário de 17 anos do clube, o Bangu derrota o Botafogo por 3-1 e ganha a taça James Hartley. Em 1929, o Bangu ganhava o curioso apelido de Mulatinhos Rosados. Há duas versões para a história. Na primeira, o apelido levava em conta que o time Bangu era formado basicamente por mulatos, como suas camisas desbotavam, ao suarem, as listras vermelhas pareciam rosadas. Surgiu o nome. Na segunda versão, o presidente da época, Antônio Pedroso, para responder a um dirigente adversário que dissera: "Como tem um crioulo neste time?" Respondeu o Antônio Pedroso: "Crioulos não, mulatinhos rosados." A história ocorrida com o clube brasileiro pioneiro na luta contra o racismo no futebol brasileiro, ainda em 1905, deve ser estendida de maneira extremamente simpática e singela, se não folclórica. Em 1933, a superioridade do Bangu na conquista de seu primeiro campeonato carioca foi incontestável, pois em 10 jogos venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 1. Com 35 gols em 10 jogos, uma média impressionante para 3,5 gols por jogo. Na final Fluminense vs Bangu, vitória sobre o Tricolor 4-0. Yeah! Um dos grandes jogadores da história do Bangu foi Zizinho, tendo liderado o Bangu no final da década de 1940 e início da década de 1950, conquistando o torneio início de 1950, o primeiro título de um clube no Maracanã, o vice-campeonato carioca de 1951 e o torneio início do torneio Rio-São Paulo, também em 1951. Na final carioca contra o rival América em 2001, Zizinho foi reconhecido e recebeu um diploma oficial do clube como a maior expressão banguense nos gramados. É considerado por muitos até hoje como o maior ídolo de Bangu. Em 1959, o Bangu foi vice-campeão carioca, empatado com o Botafogo, tendo os dois clubes feito uma partida extra para decidir a segunda vaga carioca para a Taça Brasil, o campeonato brasileiro da época. Alguns sites erroneamente apontam essa partida como decisão do segundo lugar. Status de campeão mundial. Em 1960, novamente uma conquista pioneira, a International Soccer League de 1960, ao enfrentar Sampdoria, um time da Itália, Rapid Wien da Áustria, Sporting de Portugal, Estrela Vermelha de Belgrado, Iugoslávia, IFK Norrköping da Suécia e Kilmarnock da Escócia, sob o comando de Tim. O Bangu conquistara de maneira invicta o primeiro torneio de futebol profissional sendo realizado em terras norte-americanas. Uma bela campanha composta de 5 vitórias e um empate, 16 gols a favor e 3 contra, saldo de 13 gols. Ademir da Guia ainda foi eleito o melhor jogador do torneio. Também participaram dessa competição, embora o Bangu não tenha chegado a enfrentar, foram os times Bayern de Munique, Nice, da França, Burnley, da Inglaterra, New York Americans, dos Estados Unidos e Glenavon, da Irlanda do Norte. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, a ISL era reconhecida e tinha aprovação da FIFA. A própria FIFA cita esse torneio em seu site oficial. Tanto a imprensa quanto os torcedores dos clubes campeões reconhecem o torneio como Mundial de Clubes. Entre 11 de junho de 1916 e 17 de abril de 1963, o Bangu realizou a sua maior série invicta internacional, com 17 jogos, 12 vitórias e 5 empates, enfrentando times e seleções da Inglaterra, Canadá, Escócia, Suriname, Bolívia, Colômbia, Equador e Grécia. Depois dos vice-campeonatos de 1964 e 1965, finalmente o Bangu reconquistaria o título do Campeonato Carioca de 1966, com 15 vitórias e 2 empates em 18 jogos, e com um 3-0 na decisão contra o Clube de Regatas do Flamengo. Já aos 3 minutos do segundo tempo,
fazendo com que o atacante Almir Pernambuquinho do Flamengo arrumasse uma enorme briga para acabar de vez com o jogo e não sofrer uma humilhação maior. Nossa, cara, que covarde! Se fosse eu no campo, não... eu aceitaria a derrota. Em 1967, o Bangu seria novamente vice-campeão do Campeonato Carioca, perdendo o título no último jogo para Botafogo pelo placar de 2-1. Em 14 de março de 1970, jogando no Moça Bonita, o Bangu se tornaria tricampeão mundial 1-1. Bem, em 1984, o Bangu foi campeão da 14ª President's Cup da Coreia do Sul, um torneio internacional disputado em Seul, na Coreia do Sul. Foi vice-campeão no Campeonato Carioca de 1985 e vice-campeão no Campeonato Brasileiro, ao perder a final para o Curitiba nos pênaltis, após empate por 1-1 no tempo normal. Participou da primeira vez da Taça Libertadores da América de 1986, todavia, seus resultados não foram nada convincentes. Uma pena, né, Bangu? 2 empates com Curitiba e o Deportivo Quito e 4 derrotas para o Barcelona de Guayaquil, Deportivo Quito e o Curitiba. Além dos títulos conquistados, o Bangu teve também os artilheiros do Campeonato Cariocas. De mais famosinhos são Claudio Nó, 17 gols, Pastor, 10 gols, Ladislau da Guia, 20 gols, Tião, 15 gols, Ladislau da Guia de novo, 18 gols, Bianchini, 18 gols, Paulo Borges, 16 gols, Paulo Borges de novo, 13 gols e Cláudio Adão, 12 gols. E bem, é isso. É meio que um resumão. Tomou bastante tempo e espero que eu goste, professor. Adeus!